Se Deus existisse, ele não se esconderia. Ele acreditava que o fim dos tempos estava prestes a acontecer. E é um exemplo de profecia dele que não se cumpriu. E é uma das profecias mais importantes, talvez, de Jesus, porque muitos de vocês desta geração testemunharão tudo isto que estou dizendo aqui e não aconteceu. E a gente está há mais de 2000 anos esperando essa profecia. Como é que a gente encontra Deus no final das contas? Tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta. O criador desse relógio não existe. Porque eu não tô vendo ele, mas tá aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Se o inferno não existisse, a conotação de Deus não poderia ser bom e a presença dele constante no homem. Então, se Cristo chega e fala assim, ó, a partir de agora acabou a escravidão, o Império Romano tinha matado ele muito antes, ele não tinha nem conseguido terminar o ministério dele. Se eu começar a flutuar aqui, eu me converto, hein? Meu nome é Daniel Gontijo, sou graduado em Psicologia, doutor em Neurociências, fundador do Instituto Ponto Azul e ateu roxo. Tô aqui hoje cercado por 30 cristãos. É basicamente Daniel na Cova dos Leões, versão moderna, ateísta. E acho que vai ser massa. E o primeiro tema é: se Deus existisse, ele não se esconderia. Você quer ir? Não. Sou João Árchila, tenho 24 anos. Assim como disse Mises, eu acredito que ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Ciência, prazer. De novo, João Árchila. Daniel. A sua afirmação de se Deus existisse, ele não se esconderia. Ela, a princípio, ela já cai em uma contradição, porque você cria um argumento circular onde você diz se Deus existisse, onde você já pressupõe uma realidade que ele não existe, né? O que mudaria o ônus da prova. Mas nesse caso, né, ignorando e se tratando de métodos humanos, se você analisar essa premissa e considerar que Deus é uma supermatéria que deixa rastros que podem ser encontrados cientificamente para comprovar sua existência, ela é, né, como é uma coisa circular, ela mesma se contradiz. Por quê? Se você assumir a priori, né, o que vem antes, as definições filosóficas de Deus, a questão de transcendental, imaterial, infinito e etc e tal, então seria realmente uma questão impossível. E como é que a gente encontra Deus no final das contas? Porque tem tantos ateus por aí, tantas pessoas buscando um contato com essa divindade e ela não se apresenta, não se mostra existente para tanta gente que está aberta a ter um tipo de relação com Deus. Certo, perfeito. Assim, sobre o contato, acredito que vai muito de uma questão de contexto, principalmente linguística. Pode pausar. Legal. Foi um dilúvio aqui, galera. Pera aí. É um batismo, né? Isso é a vontade deles de me converterem, olha só. Meu nome é Josias Robson Silva Negreiros. O Daniel, ele é uma referência que eu conheço nesse sentido e será interessante trocar essa ideia com ele, até porque eu sou cristão e acredito que tem muita coisa que, se ele ouvir de mim, vai fazer sentido para ele. É simples. Prazer, Josias. Bom, a afirmação, ele começou bem, só que ele errou, acho que no argumento. Eu acho que você não procura entendimento cristão, porque eu nem acredito que você seja ateu de fato. Eu acredito que você tem problema contra o cristianismo. Contra o cristianismo. Vamos lá, deixa eu colocar meu argumento. Tá. Existem 8,3 bilhões de pessoas no planeta. Você sabe quantos ateus existem no planeta? Quantos cristãos você sabe? Porque... cerca de 700 milhões de ateus. E cristão, você sabe? 2,3 bilhões, mais ou menos, 30%, perto disso. Perfeito. Então a gente está falando que, tirando os ateus, as outras pessoas, os 93% acreditam numa divindade. Essa divindade ela pode vir naturalmente, né? Porque os povos originários eles acreditavam em Deus. E aí você compreende que você acha que Deus está escondido, onde 93% da população reconhece um Deus, reconhece uma divindade. Onde ele está escondido? Mas você acha que ele se apresenta, então, de diferentes maneiras, Josias? Ou seja,
o Deus em que vocês acreditam se apresentou como Jesus ali no Oriente Médio, mas outras divindades, Thor, Odin, Zeus, Apolo... Então, esse é o ponto. A discussão é sobre Deus. Deus, naturalmente, quando o homem ele é gerado, intrinsecamente está dentro dele. Por exemplo, você não precisa conhecer do cristianismo ou de nenhuma religião para saber o que é certo e o que é errado. Isso é inerente do ser humano. Quando eu falo para você que o argumento de um ateu, de ser ateu, propriamente ele cai porque a população mundial reconhece que existe uma divindade, reconhece que existe um Deus. Ele pode estar escondido para você porque você não quer ir para ele, mas ele não está escondido. Ele foi revelado e está revelado. Mas a maioria da população não acredita no Deus cristão. Então, o seu problema é com o cristianismo, não é contra Deus. Então você não é ateu. O seu problema está sendo contra o cristianismo. O Deus do cristianismo é o Deus dos deuses, é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí você incorre na falácia... Já deu... Tá. Valeu, Josias. Valeu, cara. Sentei. Meu nome é Matheus, tenho 21 anos, sou professor de filosofia. Estou aqui para o debate, pois acredito que a existência de Deus é absolutamente plausível e muito provável. Prazer. Olá, Daniel. Beleza? Prazer estar aqui conversando contigo. Prazer. O argumento é, se Deus existe, ele apareceria. Eu acredito que existe um erro lógico já aí. Porque o fato de Deus existir não incorre, logicamente, que ele tem que aparecer. Então, A, não logo B exatamente, sabe? E argumentando primeiramente um lado mais externo. Por exemplo, a gente tem o deísmo. E no deísmo a gente tem uma concepção de Deus, onde você não tem um Deus que intervém, você não tem um Deus que aparece. Sim. Ou, por exemplo, a gente voltando um pouco para Aristóteles, mais por exemplo. Mais plausível do que o Deus cristão. Peraí, o deísta. Antes disso. Então, quando a gente está olhando para esse Deus deísta, por exemplo, o Deus de Aristóteles é o motor imóvel. Ele só é acessado por uma intenção intelectual. Ele não aparece, né? Ele não toca a gente, ele não tem esse aparecer. Ou as ideias de Platão também, falando muito grosseiramente, ou o Uno de Plotino. Então você pode postular um primeiro princípio imóvel, você pode postular, ou pelo menos você indo um pouco na linha do Kant, mesmo que você não fale que você possa conhecer a Deus, que seria talvez até um aparecer, você tem que pelo menos pensar Deus. Porque você tem que pensar alguma coisa, não dá pra nada vir do nada, a partir do nada. Mas, Matheus, a gente está discutindo especificamente sobre o Deus cristão. Sim, que tem a propriedade, por exemplo, de ser perfeitamente amoroso, perfeitamente bom. O John Schellenberg, que desenvolveu esse argumento do ocultamento divino, ele argumenta que, sendo sumamente bom, amoroso, ele tem uma abertura para se relacionar com sua criação, com seus filhos, que somos nós. Então, tantas pessoas buscam... Eu já busquei, cara. Eu já passei por uma situação de aperto na vida, fui à igreja, já era ateu. Estava no início do meu ateísmo, há uns 20 anos, mas busquei e não tive nenhum tipo de resposta. O Leandro Carnal, que é ateu também, ele estava no seminário orando a Deus, tentando se comunicar, e ele falou que acabou caindo numa secura espiritual porque se percebia conversando consigo mesmo. Então existem muitas pessoas que têm uma abertura para ter essa relação com esse ser sumamente bom, amoroso, como se fosse um pai para nós, e não encontra esse tipo de resposta. Eu acho que o problema está principalmente nisso. Tá, eu entendo. Eu comecei argumentando para um lado mais externo. Quando a gente vai para a questão interna do cristianismo, eu não vejo um problema de Deus aparecer. Nós temos a revelação proposicional de Deus. Deus se revela por meio das Escrituras. Nós temos a revelação na consciência, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio de uma lei imutável no coração. Nós temos a revelação natural de Deus. Deus é perceptível por meio das coisas criadas, que talvez alguns argumentariam por meio do design inteligente. E a gente tem uma coisa mais espantosa no cristianismo, que é o Deus que se encarna na história, né? Deus se fazendo carne, habitando entre nós, estando entre os homens. Então é um Deus que toca, é um Deus que veio, e um Deus que se encarna na história. Se Jesus histórico, eu não estou entrando nessa questão, mas você tem um Deus relacional. Agora, nessa questão subjetiva, Deus pode ser acessado simplesmente pelo intelecto, se Deus é acessado talvez por um meio de graça. Isso aí eu argumento subjetivamente, né? Eu sigo muito a linha de Pascal. Eu acredito que você pode ir até um local com seu intelecto, mas eu acredito que, em última instância, é Deus que vem pela sua graça e faz isso se abrir na gente. E por que ele não faz todos nós termos essa percepção inequívoca de sua existência? Para mim, esse é o ponto. Será que ele favorece alguns e não favorece outros? Porque... imagine só pessoas que nascem em outros países que não têm uma cultura cristã tão forte assim. Eles têm menos
possibilidade, menos probabilidade de se converterem ao cristianismo. Você não acha, então, que existe, talvez, um desequilíbrio nisso aí? Deus não poderia ter sido um pouco mais claro ou menos regional na sua revelação por meio de Jesus? Argumentando sobre a questão, por exemplo, de Deus ter sido regional, nós temos as missões, que é uma missão muito grande do judaísmo, como também do cristianismo, a propagação do evangelho por meio dos locais. Por exemplo, eu citei aqui um pouco do argumento do Agostinho, ele estava no Oriente, né? A gente tem o apóstolo Paulo surgindo agora pelo Ocidente, pregando o evangelho também. Então a gente tem um espalhado evangelho. Deus não é, por exemplo, o fato de Deus ter encarnado no homem lá do judeu, não quer dizer que Deus foi regional, sabe? Quer dizer que Deus escolheu uma forma de começar, por meio também de uma aliança, porque o cristianismo ele não está separado do judaísmo, os dois estão em continuidade. Deus encarnou no povo judeu. Outra questão que você colocou, Deus estaria se ocultando. Mas como eu já disse, nós temos esses 4 tipos de revelações. Como que você conseguiria argumentar que Deus está se ocultando, pelo menos na revelação da consciência, na revelação natural? Como que Deus estaria se ocultando nesse sentido? Porque quando a gente contextualiza, que é o tema da nossa discussão geral, no Deus cristão, 70% da população mundial não comprou essa ideia. 70% acabou aderindo a outras religiões ou é uma população agnóstica, ateia. Então, esse problema do regionalismo, digamos assim, é um grande problema porque, no final das contas, a mensagem não foi tão eficaz assim. Muitas pessoas, mesmo ouvindo a palavra do cristianismo, por meio da TV, na internet, ou por meio de alguns tipos de missão, não necessariamente se convertem. Existe um fator social muito mais forte em diferentes culturas para determinar em qual religião, ou em qual Deus, ou em quais deuses as pessoas vão acreditar. Então, quando a gente pensa num Deus sumamente bom, que teria essa abertura para se relacionar com a gente, como se fôssemos seus filhos, querendo esse tipo de contato, uma proteção, num momento de aperto, então, uma palavra, um conforto, a gente não encontra, a não ser, talvez, as pessoas cristãs que interpretam à sua maneira esse tipo de relação em algumas circunstâncias. Então, esse é o problema. A gente está aberto para poder se relacionar, para poder conhecer. Mas como o caso do Leandro Carnal ilustra, o meu próprio caso também, eu fui cristão até os 15 anos, cara. Eu fui católico, mas eu não tive nenhum tipo de evidência minimamente razoável de que eu estava conversando com alguém, com um ser pessoal, todo-poderoso, sumamente bom, onisciente, que poderia se relacionar comigo. Eu tenho uma pergunta, então. Então, você acredita que se Deus quisesse realmente se revelar, a gente teria, de certa forma, um mundo cristão? Porque Deus teria sido mais efetivo? Eu acredito que, em grande medida, talvez a grande maioria da população, sim, se converteria ao cristianismo, ficaria claro para elas que existe Deus e é esse Deus das Escrituras. Ou não, talvez ele pudesse também corrigir algumas coisinhas. Gente, teve gente que pegou a mensagem de forma equivocada. Esse negócio aqui de um homem que se deita com outro vai ser executado. Não, gente, não era isso não, pelo amor de Deus. Então talvez ele até consertasse algumas coisas ali, mas a gente vai chegar nesse tópico depois. Tá bom, mas aí nessa questão, e Deus não estaria ocultando o livre-arbítrio? Porque se a gente está discutindo nos termos cristãos, Deus deu o livre-arbítrio da liberdade, então as pessoas podem recusar ou não. E outra questão que você colocou sobre Deus esclarecer. Peraí um minutinho. Antes de Deus esclarecer, Deus não esclarecia por meio da tradição apostólica, por meio dos apóstolos? Porque Jesus esteve aqui na Terra, ele legou a tradição apostólica, a tradição apostólica continua até hoje. Mas não foi suficiente. Por conta da colonização, de a gente ter sido explorado, né, vamos pensar que os povos originários, que a gente é uma população predominantemente cristã. Você acha que Deus estava por trás disso? Da escravidão, de várias coisas horríveis que aconteceram por conta do colonialismo? Não sei se você acha que fazia parte dos planos dele isso. Quero dizer assim que a gente tem outros motivos para entender por que o cristianismo é a religião mais popular hoje em dia. Eu não vejo que é uma revelação de Deus para nós. Eu vejo que houve uma vantagem em termos daquela religião que estava ali, no nosso caso, né, entre os portugueses que colonizaram o Brasil e, consequentemente, a gente, em maioria, é cristã. Se fosse em outro país, na Turquia, por exemplo, a gente estaria discutindo a existência do Deus muçulmano, do Islã. Ou então, se fosse na Índia, a gente estaria discutindo a existência das divindades, as milhares, talvez, de divindades hindus. Então, eu acho que a mensagem não foi assim tão eficaz, e quando a gente se coloca para se comunicar, não é o que a gente espera que deveria acontecer caso Deus, sendo sumamente bom, onisciente, sabendo que a gente quer essa mensagem, a gente quer uma relação íntima,
aconteceria. As coisas não acontecem, sabe? Então, para mim, isso não é compatível com a existência desse Deus amoroso que está aberto para se comunicar com a gente. Ele se faria presente de uma maneira mais inequívoca para a população mundial. Sim. Quando você fala sobre a questão do colonialismo, claro, com certeza, absolutamente, Deus não é a favor da escravidão. E eu também não sou a favor da escravidão. Cuidado, gente. Eu topo a democracia, só que tem que ser algo combinado, entendeu? Sou Samuel Olli, tenho 31 anos, sou modelo fotográfico. Eu estou aqui por um propósito, porque além de acreditar na existência de Deus, eu sei que Ele habita em mim. Como é que você chama? Prazer. Samuel Olli. Prazer. Cara, eu acho muito simples. Deus, ele não se esconde. Eu acho que Deus, ele tá na natureza, Deus, ele tá em mim, Deus, ele tá até em você que não acredita em Deus. O fato da gente estar respirando aqui hoje, o fato da gente estar conversando, pensar, tem um Criador atrás disso tudo. Então, a mesma coisa, se eu falasse pra você, cara, o Criador desse relógio não existe, porque eu não tô vendo ele, mas tá aqui a prova. O ser humano é a maior prova da existência de Deus. Não adianta eu pegar aqui argumento científico, falar coisas bonitas, mas aqui eu tô vendo pra você, eu tô vendo você. A criação de Deus. Mas eu poderia dizer que a gente está numa realidade simulada e tem alienígenas superpoderosos que criaram isso tudo e dizer que estamos aqui conversando sobre alienígenas, se estivéssemos, tá? Supostamente, sim. E dizer que isso é prova de que eles existem e tudo. Ou seja, não é porque a gente está discutindo uma questão que exista aquela entidade sobre a qual estamos discutindo. Há explicações alternativas para existirmos, para estarmos levantando a hipótese de que existe um ser criador, todo-poderoso, sumamente bom e assim por diante, entende? E outra coisa, a gente encontra versões tão distintas dessas divindades em diferentes religiões, como eu estou argumentando. Só que a gente está falando do Deus cristão, correto? Cristão. Você está debatendo com 30 cristãos. Isso. Então, a Bíblia fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Se você sai lá fora, você vê o céu, tá lá a maior obra de Deus. O ser humano, a natureza, a chuva que caiu ontem em São Paulo, o vento que quase derrubou as casas de São Paulo, tudo é obra de Deus. Não adianta eu ficar usando argumento aqui, porque Deus... Não, Deus ele se revela na natureza, ele se revela em mim, se revela em você. Os alienígenas superpoderosos também. O meu coração batendo, ele se revela através do meu coração batendo. Por mais... Acabou. O segundo tema é um Deus amoroso não permitiria o mal. Tirou da minha mão, não quis ser indelicada. Boa sorte. Obrigada. Meu nome é Roberta, eu tenho 51 anos, sou enfermeira. Eu venho debater com o ateu pelas experiências vividas dentro do ambiente intra-hospitalar que eu presenciei e até mesmo para relatar de um abuso que eu sofri e aonde eu me resgatei foi através da crença em Deus. Seu nome, como é que se chama? Meu nome é Roberta. Prazer. Certo. Você que me ajudou. Obrigado, Roberta. O que você falaria para uma criança que sofreu mal, que sofreu um abuso? Nossa, uma criança que sofreu abuso, eu tentaria, se fosse meu filho ou minha filha, por exemplo... Uma criança. Sim, eu tentaria protegê-la de todo modo, tentaria ensiná-la que existem pessoas que fazem maldades por aí, levaria ela a um bom psicólogo para poder fazer um acompanhamento e, obviamente, chamaria a polícia para a pessoa que fez essa atrocidade. Eu tenho para te falar que, assim, como você disse, se um Deus é amoroso, ele não permite o mal. Você está falando com uma mulher de 51 anos que sofreu um abuso, com 11 anos de idade. Sinto muito. Que entende hoje muita coisa que acontece, você acha que, assim, o porquê foi comigo, o porquê o mal existe. E eu tenho uma coisa para te dizer. Eu procurei terapia, eu procurei ajuda, mas tem ferida que é na alma. E foi em Deus que eu encontrei. Então, eu poderia estar falando aqui, historicamente, outras coisas, mas eu estou te falando do meu testemunho. Sim. E eu consegui, através de Deus, a sobreviver. Eu vou te falar, Daniel, não é fácil. Principalmente quando eu estou trabalhando, eu me deparo com uma criança, mais uma vez vítima de abuso.
Eu trabalho como enfermeira e eu já vi as desesperanças nos olhares de várias pessoas, de familiares. Pessoas que não sobreviveram. E eu falo que, assim, eu sobrevivi. E a hora que eu achei que eu estava escondida e que ninguém me via, ele me viu. Então, ele não permite o mal. São as pessoas que fazem o mal. É difícil, é desafiador. É muita coragem para estar aqui falando para você. Com certeza. Eu acredito que eu só estou aqui por ele, eu vivo por ele, e eu creio que ele, assim, determina todas as coisas. Eu agradeço pela oportunidade, pelo testemunho que eu estou te dando, sim. E eu sei que milhares de pessoas podem ter desistido de viver. Sim. Eu cheguei a quase tirar minha vida, por não ter perspectiva, mas foi nele que me resgatou. Eu sinto muito pelo que você viveu e eu não nego que a fé em Deus, o contato com uma religião pode ajudar muita gente. Eu faço pesquisa na área de psicologia da religião, então eu entendo que pode ter um impacto positivo sobre a saúde mental para muita gente, mas não é para todo mundo. Tem pessoas que passam por situações como a sua ou outras que acabam não encontrando o conforto que você encontrou. Isso é muito triste porque um pai ou uma mãe do lado de um filho que passa, ou uma filha, por uma situação de abuso ou qualquer outro tipo de crime, de coisa horrível, estaria por ali mesmo para consolar, para ensinar, para dar um apoio ou para fazer justiça também. Mas, infelizmente, não é o mesmo destino de todo mundo que passa por uma dor como a sua. Infelizmente, muitas pessoas acabam continuando desamparadas e até colocando fim à própria vida, não encontrando na religião a solução que ainda bem você encontrou. Mas eu entendo o seu ponto e é um ponto forte, no sentido de ser útil, de ser importante para muita gente a espiritualidade, a fé em Deus. Eu não nego isso, tá? Louvável. Porque escutar isso de um ateu. Sim. Eu respeito, né, o que você está me dizendo. Acabou. Muito obrigado. Depois a gente conversa mais, viu? Sim. Diz assim. Não, pô. Diz assim só. Eu coloquei a mão. Ah, mas aí é fácil, professor. Jesus não ressuscitou eu, pelo amor de Deus. Prazer. Prazer, João. Sou estudante de filosofia. Ah, que legal, cara. Inclusive, quero até agradecer pelo convite que eu recebi de um professor que me indicou para cá, né? Que massa. Bom, é interessante, inclusive, a gente ponderar a questão do que de fato se trata o mal. Boa, né? Boa. Normalmente nós costumamos relacionar o mal estabelecendo, por exemplo, um status ontológico ao mal, que eu acho que inclusive é um problema a ser tratado. Eu acredito que o mal deve ser interpretado a partir, né, de uma interpretação feita de Agostinho, em que o mal é uma privação de bem. Essa privação de bem consiste, né, na liberdade humana. Por exemplo, nós temos ao longo da nossa vida inúmeros bens. Então eu tenho um bem que pode ser talvez inferior e um bem, né, superior. Quando eu escolho um bem inferior e eu tenho a possibilidade de escolher o bem superior, vai ter um grande problema que eu vou consistir numa má escolha, né? Exemplifica para mim, João, por favor. Vamos lá. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, de salvar uma vida, né? Vamos supor, tá lá no trânsito, vem um carro que quer passar por cima, né? Perfeito. Eu tenho duas escolhas aí. Ou eu me omito, né? Que no caso também é uma opção, ou eu vou tentar salvar a pessoa, né? De um atropelamento, por exemplo? Isso, de um atropelamento. Quando eu vou lá e salvo essa pessoa, eu cometi o quê? Um ótimo bem, né? Tanto que a própria palavra ótimo, do latim optimum, quer dizer, né, algo superior, né? Então, se eu salvei essa pessoa, eu cometi um ótimo bem, né? Um bem superior. Se eu me omiti, eu também escolhi um bem porque eu quis salvar a mim, eu quis preservar a mim e nem quis ajudar a outra pessoa porque eu poderia me arriscar. Mas eu tive uma má escolha. É um bem menor, então. Então, a escolha ruim consiste num bem menor. E onde está Deus aí? Deus está na totalidade das coisas. Todas as coisas foram feitas por bem, né? Tanto que isso está explícito na própria narrativa do Gênesis, né?
Deus fez todas as coisas e todas as coisas foram boas. Só que nós temos a questão da liberdade, né? E Deus, como perfeitamente bom, né, ele permite o homem a ter a sua escolha. Eu entendo o seu argumento, Sim. é interessante. As pessoas podem fazer escolhas egoístas, ruins, de forma a prejudicar terceiros. O problema, de acordo, por exemplo, com Sim. William Rowe, um filósofo, não sei se você o conhece, é que existe o mal ou o sofrimento desnecessário, inútil, injustificado. Por exemplo, uma doença que acomete um recém-nascido e ele acaba com poucos dias de vida não estando mais entre nós. Que tipo de bondade, que tipo de justificativa maior existe, por exemplo, nesse tipo de dor de um recém-nascido que não suportou aquela doença e morreu com poucos dias? Existe também vários tipos de dor ou de sofrimento no reino animal. Imagine um cervo que acaba ficando preso durante um incêndio florestal e fica por 10, 12 horas agonizando de dor até morrer. Então você encontra muito sofrimento que não se justifica quando a gente pensa nessa ideia de um Deus benevolente, todo-poderoso, que poderia evitar esses tipos de sofrimento desnecessários, até mesmo desastres naturais que não envolvem também o livre-arbítrio ou escolhas que as pessoas acabam fazendo que não são tão boas assim. Sim, eu acredito que essa objeção, né, ela deveria ter uma distinção entre aprovação e permissão, né? Uma coisa é algo ser aprovado e outra coisa é ter essa permissão, né? Porque, por exemplo, quando há aprovação, há de fato um consentimento, né? Só que, na verdade, o que acontece, né? Que é, inclusive, a pergunta que eu queria fazer, né? Para você. Se o mundo sem mal exigisse um mundo sem liberdade, você preferiria viver num universo de autônomos éticos, onde ninguém erra, mas ninguém ama de verdade? E se não, por que culpa de Deus por permitir o preço da liberdade? Desculpa, posso ter por favor? Até permite você terminar a sua frase, mas peraí, deixa eu levantar a mão. Valeu, meu caro. A gente fala mais depois. Beleza. Meu nome é Débora Lucas, eu tenho 31 anos, eu sou terapeuta transpessoal e é por isso que eu estou aqui para debater com um ateu. Eu trabalho com os campos do desenvolvimento humano que vão além do que os nossos olhos podem enxergar. Então eu acho que é uma experiência inusitada e não deixa de ser transpessoal poder conversar com alguém que tem a visão de mundo tão diferente da minha. Olá, prazer. Prazer é meu, eu sou Débora. E aí, Débora, o que você acha desse tema da existência do mal, do sofrimento desnecessário? Você acha que isso é compatível com a existência de um Deus todo-poderoso, onisciente, sumamente bom? Eu acredito que a gente tem que ir para um outro lado de interpretação do Deus que você está trazendo. Tá. Eu acredito que nos últimos anos, inclusive com linhas da ciência mais mística, vamos dizer assim, nós conseguimos compreender que tem a experiência humana do corpo, a experiência do conteúdo almático e os assuntos do espírito. Quando nós justificamos, por exemplo, algo que é muito sofrido como um bebê nascer com uma doença e desencarnar em pouquíssimo tempo, se nós não tivermos uma base de interpretação até das escrituras, e eu sei que alguns dos meus colegas podem até discordar de mim, do que é e todas as interpretações de cada experiência pessoal com Cristo, né, além de qualquer religião, se eu não considerar um campo prévio de informações, inclusive da família que está recebendo esse ser, a gente acaba caindo no loop sem sentido. Faz sentido? No sentido de a gente não ter uma resposta que dê sentido àquele sofrimento, a gente fica, por quê? Parece injusto que isso tenha acontecido logo comigo ou com a minha família. Seria também, essa busca de uma resposta e também da falta de humildade de achar que assuntos tão profundos vão ser descobertos e perceptíveis para consciências como nós ainda temos hoje na Terra. Nós temos, então, uma limitação intelectual para entender essas grandes questões morais. Não racional como acaba sendo trazido nos campos da nossa discussão. Por exemplo, quando você traz que você não encontrou Deus até os 15, eu sugeriria, e é com muito respeito mesmo para qualquer pessoa, que inclusive é o que eu faço com os meus 31, que eu precisei e tive poucas dessas experiências místicas que talvez você esteja procurando. Porque se você achar que encontrar Deus é você entrar em estado de graça e ter uma grande visão, ou um ser se materializar na sua frente, você pode até ter isso em algum sentido e nem ser um encontro com Deus assim. A percepção do que é o campo do divino em qualquer religião ou em qualquer perspectiva que não exclui
a história do Cristo e a história de qualquer outra posição regional ou não, também vai trazer um pouco mais de conforto para o tempo e espaço que nós estamos vivendo de desenvolvimento da consciência humana. Quando Cristo... E vou abrir espaço, percebi que você tem alguma coisa para dizer. Quando Cristo veio aqui, no meu ponto de vista, e começou esse trabalho de ascensão da nossa consciência de novo, já que quando ele chegou e encarnou o Código Cristo, Jesus, que se fez Cristo aqui na Terra, e encarnou o Código Crístico, que é uma frequência altíssima de percepção, ele disse: sigam os meus passos e vocês ainda farão obras maiores. E até lá...